Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos à Mansão X, o canal exclusivo do universo dos X-Men. E no vídeo de hoje nós vamos falar da edição número 7, O Retorno de Blob, de 1964. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Nossa história começa numa comemoração. Os X-Men estavam se formando, todos com seus diplomas. O professor X está muito orgulhoso de seus alunos. Então ele começa um discurso. Ele fala que eles são o futuro da humanidade, que eles têm dons incríveis e que devem sempre manter as suas identidades secretas, pois o resto do mundo ainda não está pronto para os aceitar. E que agora era momento de dizer adeus. Todos ficam estáticos, sem entender nada. Ele fala que tem assuntos inacabados que requerem sua atenção. Por isso, ele vai nomear um novo líder do grupo para comandar os X-Men, até o seu retorno. Enquanto isso, numa velha mansão abandonada, outra conversa importante acontece. Era a Feiticeira Escarlate e o Mestre Mental. Eles continuam a discutir, pois o Mestre Mental não desiste de conquistá-la. Ele recria ilusões, falando que juntos dominariam o mundo. Mas a feiticeira não quer saber dele. Ela só está ali porque recebeu um chamado de Magneto. Então, o Mestre Mental se irrita, falando que ela só fala do Magneto, que na verdade ele não é nada, que ele, o Mestre Mental, daria tudo o que ela merece. Quando de repente, uma jarra voa para a parede, assustando os dois. Era o Magneto. Ele joga o Mestre Mental contra a parede. Ele que tem o poder de apagá-lo do planeta. O Mestre Mental se desculpa e fala que é leal sim, mas Magneto fala que só exige o respeito e a obediência dele. Nisso, Pietro entra na sala e fala que não confia em Magneto, e se algo acontecer à sua irmã, terão que acertar as contas com ele. Magneto fala que é só obedecerem e ninguém será ferido. Ele fala que tem muito trabalho a fazer, e que antes de conquistar o mundo, tem que destruir os X-Men, e que tinha um novo plano. Enquanto isso, na escola secreta dos X-Men, o professor X fala para Scott o acompanhar. Eles vão até uma área onde os alunos são proibidos de irem. E ao acender a luz, Scott se espanta. O professor X fala que está trabalhando há muito tempo nisso. E que ele seria o único a quem ele iria revelar esse segredo. Trata-se de uma complexa máquina de percepção extrasensorial, que auxiliará na detecção de ondas cerebrais mutantes, que irá ajudar a localizar outros mutantes, bons e maus. E chama essa máquina de cérebro. Scott pergunta por que precisa dessa máquina, já que o professor consegue localizar os mutantes com a própria mente. O professor concorda com ele, mas ele fala que enquanto estiver fora, as pessoas que o substituir poderá usar o cérebro. Scott fica apreensivo. O professor fala que é isso mesmo que ele está pensando. Ele seria o substituto, até o seu retorno. Scott se desespera, falando que poderia ser o Fera pela sua inteligência, ou o Anjo. O professor o interrompe e fala que ele o escolheu, pois ele tem uma característica que os outros não têm, a liderança, e que a decisão já foi tomada. Na manhã seguinte, o professor X já havia partido, então os 4 jovens decidem sair, para passear. Eles procuram por Scott, até que eles entram no escritório do professor e veem que Scott está lá, na mesa do professor. Eles ficam sem entender. Mais rápido, a Jean lembra que o professor iria escolher um novo líder. E eles dão os parabéns para ele. Scott manda que entrem. Ele fala que não queria esse cargo, que estava pensando em sair. O Anjo pergunta o porquê. Scott fala que tem muito medo dos poderes dele, de algo terrível acontecer. Tanto que estava pensando em sair dos X-Men. Mas que o professor X o convenceu do contrário. Os X-Men o apoiam e falam que sempre estarão ali para ele. Então, eles o chamam para sair com eles. Mas Scott recusa, pois tem que resolver algumas coisas. Scott fica sozinho. Ele percebe o quanto deve ter sido solitário para o professor. Mas com calma, pensativo, o X-Men conhecido como Ciclope abre o compartimento em sua mesa, revelando um painel repleto de controles eletrônicos complexos. Ciclope começa a acompanhar as varreduras do cérebro, temendo o alarme.
pois isso significaria o retorno de Magneto. Enquanto isso, em um parque de diversões, Magneto caminha pelos Homo sapiens tranquilamente, pois ali ele era só mais um cara fantasiado. Então ele vê uma multidão. Era uma apresentação do único, do inacreditável Blob. Então ele começa a ver o show. Ele vê as fantásticas habilidades de Blob e fica fascinado. Era disso que ele precisava. Com um mutante desse ao seu lado, ele derrotaria os X-Men. Então, ele se aproxima do Blob e, em silêncio, começa a sondar a mente de Blob. Mas ele não consegue. Tem algum tipo de bloqueio mental. Então, ele é interrompido pelo dono do circo, que questiona o porquê dele estar ali. Então Magneto usa seu poder para aprisioná-lo. Desesperado, o dono do circo pede por socorro. E, em resposta, um grupo de fortes trabalhadores avança na direção do poderoso mutante. Mas antes de chegarem, eles são surpreendidos por Groxo, que os ataca, usando sua agilidade incrível. Ele pula por todos os lados, derrubando um por um, como uma bala de canhão. Antes que os homens se recuperassem, alguém passa correndo por entre eles, tão rápido que só é possível ver um borrão. Com uma velocidade muito maior do que a de um humano comum, Mercúrio deixa os homens surpresos e confusos. Então, as marretas dos homens se transformam em cobras, deixando eles assustados. E pior que isso, um vulcão surge do nada no meio do parque. Era o Mestre Mental, se exibindo para a Feiticeira Escarlate. Mas atordoado pelo ataque surpresa, ele perde o controle de suas ilusões e foge desesperado. Então a Feiticeira Escarlate usa seus poderes para deter os homens. Pouco depois, Magneto e seu bando finalmente ficam sozinhos com Blob. Magneto oferece a chance de Blob entrar para o seu grupo, mas Blob dispensa falando que não precisa de ninguém. Magneto então ameaça, falando que se ele não aceitar, será seu inimigo. Então Blob o agarra com força. Magneto se irrita e, usando seus poderes magnéticos, ele faz com que o encanamento abaixo do terreno se erga com uma força assustadora, acertando Blob e o lançando para longe. Assim, por um capricho do destino, quando Blob bate a cabeça, o impacto quebra o bloqueio mental colocado anteriormente pelo Professor X em suas memórias. Assim, ele se lembra que é um mutante e que os X-Men são seus inimigos. Então, ele decide se unir a Magneto. Naquele instante, na base dos X-Men, um alarme dispara e o nome de Blob pisca repetidamente no painel do controle. Scott se agita. Isso só pode significar que a memória de Blob voltou. Então, ele vai avisar os outros. Enquanto isso, numa cafeteria, Fera e Homem de Gelo estão aproveitando o lado boêmio de Nova York. Quando, de repente, o Anjo aparece, falando que Scott quer falar com todos. Então, rapidamente, eles saem dali. Enquanto os X-Men se reforçam para a batalha, Magneto e seu bando também se preparam. Eles vão até um prédio, que é de Magneto. Ele guardou para este momento. Ciclope já está uniformizado, e manda eles se trocarem também. Nesse momento, Magneto manda uma mensagem de rádio, falando que iria dominar a cidade inteira, e que desafiava os X-Men a detê-los. Pouco depois, os X-Men chegam de helicóptero até onde Blob está. Isso era um plano de Magneto. Mas Ciclope acha silencioso demais, então não pousa. Nisso, escondido, Magneto lança suas energias magnéticas destruindo o helicóptero. O Homem de Gelo pensa rápido e cria um escorregador de gelo grande o bastante para impedir a queda de todos. O Anjo pega um pedaço de hélice e vai ao encontro de Blob e começa a golpeá-lo. Mas a poderosa lâmina parte em pedaços com o primeiro impacto com sua pele. Então Blob agarra o Anjo. Quando de repente, Fera aparece já atacando o mutante. Mas Blob não sente nada e o derruba também. A garota Marvel tenta usar sua telecinese, mas não consegue mover Blob do chão. Porém, Magneto decide lançar o seu ataque previamente planejado naquele momento. Os X-Men avistam os mísseis vindo em sua direção. Ciclope tenta atirar suas rajadas nos mísseis, mas isso só faria eles explodirem. Então, o Homem de Gelo cria um tubo curvo, e assim consegue desviar os mísseis.
Ele consegue pegar um dos mísseis, criando anéis de gelo. Mas atrás dele vinham mais dois. Então, movendo-se com a velocidade do pensamento, o dinâmico Ciclope abre um buraco sobre os pés do Homem de Gelo, fundo bastante para tirar Bob da rota dos mísseis. Magneto se enfurece. Blob fala para ele não se intrometer e mandar todos para ele. Blob estava acabando com Fera e o Anjo, até que Fera lança uma lama em seus olhos. Ele, desesperado em limpá-los, solta os dois. Em vez de fugir, Fera dá mais um golpe inesperado enquanto seu adversário ainda está desequilibrado. O Anjo voa em direção a Magneto, porém ele usa os mísseis como barreira flutuante. Só que o Anjo é mais rápido e consegue quebrar a barreira. Ele só não é mais rápido que Mercúrio, que o nocauteia. Ciclope lança suas rajadas nele, mas nenhuma o acerta. Então, a Garota Marvel consegue prendê-lo no ar usando sua telecinese. A Feiticeira Escarlate, vendo isso, usa seus poderes para ajudar. Ela faz com que Fera e Ciclope não consigam evitar de se trombar, e nisso, Mercúrio escapa. Enquanto o ousado Homem de Gelo tenta prender Blob do seu jeito particular, ele vê Mercúrio se aproximando. Mas Mercúrio é tão incrivelmente rápido que nem o esforço combinado de todos os X-Men conseguem capturá-lo. Então, o campo de batalha fica traçado. X-Men de um lado e Magneto e sua Irmandade do outro. Todavia, antes que algo possa ser feito, o monstruoso Blob expande seu corpo até que o bloco de gelo que estava preso fique em pedaços. Blob se aproxima dos X-Men e fala que eles todos juntos falharam, e que agora era a vez dele. Magneto vê uma oportunidade e lança seus torpedos contra eles. A Irmandade fica chocada, pois o Blob está lá também. Vendo que os mísseis estão vindo, os X-Men se escondem atrás dele. E os mísseis explodem no Blob. Pouco depois, os X-Men estão a salvo graças a Blob, que com a explosão só perdeu o equilíbrio. Magneto falha mais uma vez. A Feiticeira Escarlate fala que não aguenta mais essa carnificina. Percebendo que corre o risco de perder o controle sobre seu bando, Magneto gesticula, e um dos veículos mais inusitados da Terra aparece, o Magnetomóvel. Todos embarcam e fogem dali. Ciclope fala que não vai permitir, que ia disparar suas rajadas. Anjo o impede, pois Mercúrio e Feiticeira Escarlate estão com eles. O Homem de Gelo chega em Blob e fala que seus amigos o abandonaram. O Blob fala que não tem amigos, e que ele se cansou de ser mutante, de lutar lutas que não eram dele, que ele ia voltar para o único lugar onde se sente em casa, o circo. Os X-Men ficam ali vendo os destroços do helicóptero. Ciclope fala que existem mutantes bons e maus, e também existem aqueles que odeiam ser mutantes, que viram as costas para a responsabilidade de seu poder lhes traz. E esse é o final da história. Eu peço que vocês deem um joinha no vídeo, isso ajuda muito o canal. Deixem os seus comentários também. Compartilhem esse vídeo com quem gosta da Marvel, com quem gosta dos X-Men. E se inscrevam e ativem o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Falou!